Copa do Mundo, 2, nos Estados Unidos e também na França. Agora tem uma tal de uma Copa das Confederações, que é uma preparação para uma Copa do Mundo, como teve também na França. Né? Aí você consegue dizer 3, porque você vai ao país da Copa um ano antes da Copa para viver a Copa, ou vivenciar aquilo que vai acontecer na Copa do Mundo. Além de ser um sonho, é uma realização profissional e é uma realização pessoal. Porque não é só fazer a cobertura da Copa do Mundo, não é transmitir os jogos, não é trazer o comentário, a reportagem, a informação. É conviver naquele ambiente, é conhecer pessoas que estão lá trabalhando, que estão acompanhando aquela Copa do Mundo como convidados. São pessoas que você nunca teve assim a imaginação, a ideia de que um dia você pudesse estar ao lado daquela pessoa e de repente você está lá juntando o útil ao agradável, trabalhando, fazendo o seu lado profissional, o seu lado pessoal e conhecendo, né, pessoas e conhecendo novas culturas. Inicialmente a gente pode dizer que o maior desafio foi organizar a ida para a Copa do Mundo. Porque normalmente, você tem a liberdade da empresa lhe proporcionar essa oportunidade. Agora você também tem que bancar isso, junto com a empresa. Você tem que ter anunciantes, aqueles que vão cobrir despesas com passagem, hospedagem, porque são 30 dias. 30 dias na França, 30 dias nos Estados Unidos, você imagina o custo disso, de hotel, de alimentação, de transporte, aí tem a despesa com a transmissão linha, tem enfim, o pagamento dos direitos de transmissão da Copa. Então, esse é o primeiro desafio. Esse é fundamental, porque se não fosse ele, a gente não chegaria lá. E quando você chega lá, em primeiro lugar, é você se adaptar àquele ambiente. É você conhecer a cultura daquele país. Aí eu cheguei na França sem falar francês e ter que desenrolar tudo no dia a dia, na convivência, nas compras, para almoçar, jantar, para pegar o metrô, enfim. Então você tem vários desafios. E o último desafio é você enfrentar tudo isso, você correr para fazer tudo isso e no dia a tensão é maior, porque você fica na dúvida, será que a transmissão vai chegar? Será que a linha não vai dar problema? Será que vai estar tudo certinho e você vai dizer alô Brasil, alô Alagoas e está tudo certo, tudo perfeito para a realização do trabalho? Então acho que são vários desafios e o último é a expectativa do trabalho em si. São muitas as lembranças. Por exemplo, você está num centro de treinamento lá na França, em Ozoala-Ferrière, onde a seleção brasileira ficou no centro de imprensa montado, era o centro de treinamento da seleção brasileira. Aí você encontrar assim uma figura querida do Brasil como uma Regina Duarte. Aí você encontrar aquela pessoa da novela, da televisão, e você tirar uma foto, Fátima Bernardes, aí você dizer, pô, estou ao lado dessa mulher que apresentava na época o Fantástico e que era também do Jornal Nacional, especialmente, e estava lá apresentando direto da França. Então, esses personagens da vida da gente, do dia a dia, alguns do lado de lá da televisão, outros do lado de cá assistindo, isso é uma coisa que deixa bem marcada na vida de quem faz uma cobertura de Copa do Mundo. Além do mais, você está lado a lado com os personagens da seleção brasileira, os jogadores, você está lá entrevistando aquele profissional
que o torcedor está morrendo vestindo a camisa com ele, o número 10, o número 9 nas costas no dia do jogo da seleção brasileira, e você que sabendo que o cara está lá torcendo pelo Brasil e você está com o personagem do jogo naquele momento. Então isso aí é inesquecível. Eu acho que é uma coisa que marca você para o resto da vida. Olha, a emoção é muito grande por você poder acompanhar isso muito de perto, né? Aí é o primeiro detalhe, você vai desde o momento do treinamento, quando ele está na fase de preparação para ir ao jogo, aí depois tem a viagem, a gente teve a oportunidade de ir na Copa da França, o Brasil jogou em Marseille. Aí você ir para uma cidade como essa da França, e depois você saber que está a 180 quilômetros de Mônaco, aí no sul da França, aí você diz, rapaz, eu estou vivendo essa emoção da Copa, mas eu não posso deixar de conhecer uma cidade como Mônaco, onde tem um circuito de Fórmula 1 de rua, o mais tradicional de todos eles. Aí você dá uma escapulida, vai lá, conhece, faz o circuito que é no centro da cidade e volta e continua vivendo a emoção da Copa. Então a Copa do Mundo, ela lhe reserva isso, o direito de você trabalhar, de você conhecer, de você colocar no seu currículo não só o lado profissional de ter feito a cobertura de uma Copa do Mundo, mas também por você conhecer países, cidades que vão lhe dar muitas recordações. Eu jamais vou esquecer um momento como esse. E a Copa do Mundo faz com que você possa conhecer tudo isso, vivenciar, ver de perto. Tudo isso é que é o mais interessante de uma cobertura na Copa. Todo mundo muito unido, um ajudando o outro. Se um colega tinha uma gravação feita com um determinado jogador e o outro não tinha, aí fazia como essa troca de figurinha de álbum da Copa. Eu tenho a figurinha repetida, eu troco com você aquela figurinha. E no caso lá, sim, eu trocava com a pessoa, troca com o colega a reportagem que ele não tem, uma que você também está precisando e ele tem. Então é muito união. Todo dia a gente saía para jantar, praticamente eram quase todos os profissionais das emissoras juntos, almoçando, e a gente escolhia um determinado restaurante para fazer a confraria da imprensa, o local onde a gente pudesse se encontrar, independente do local do dia a dia do treinamento, porque no dia a dia do treinamento é muita preocupação com o treino, com as informações, não levar furo, saber de tudo que está acontecendo. Aí à noite a gente sempre tinha o momento da confraria e da imprensa. Olha, era muito ruim, porque todo mundo chegava lá com o sonho de chegar à final, de chegar à decisão. Se vai ganhar o título mundial, ótimo. Se não vai ganhar, mas pelo menos chegou na decisão. Agora, quando sai antes é horrível, porque aí você já começa a querer ir embora. Eu mesmo, aconteceu comigo, teve uma competição que eu fui fazer da seleção brasileira e como a seleção não estava na final, eu providenciei logo trocar a minha passagem para voltar, até porque é um longo período, 30 dias, às vezes a gente passa mais do que isso, resultado. Então, não existe mais motivação. Uma decisão que não tem o Brasil não é uma Copa do Mundo para a gente. Então, eu mesmo sou o primeiro a deixar um abraço, para mim já deu, eu vou embora, aí não tem outro caminho. Uma Copa do Mundo, por exemplo, na França, nos Estados Unidos, que eu participei das duas, você tinha do Brasil mais de 100 emissoras com direitos de transmissão. Além daquelas que compram o direito de transmissão e colocam algumas outras como agregadas ao projeto. Por exemplo, lá em Recife, a Rádio Clube comprava os direitos, aí
trazia uma emissora de Caruaru, uma de Maceió, uma de Salvador, uma de Sergipe. Aí juntava, chamava o chamado pool de emissoras, com uma só adquirindo os direitos. E a gente tinha mais de 100 emissoras adquirindo os direitos. Na Copa do Catar, e não é novidade na Copa do Catar, mas agora que está pior, a gente já viu na Copa do Catar que somente 16 emissoras do Brasil vão transmitir a Copa do Mundo do Catar. Na Copa anterior já foi um número menor, um número um pouco melhor na Rússia. Aí veio a outra um pouquinho melhor, mas aos poucos esse número foi diminuindo, porque a transmissão passou a ficar muito cara para a emissora de rádio, que tem que pagar os direitos de transmissão em euro e não é pouca coisa. Aí tem que pagar todas as despesas com as transmissões. E isso ficou muito caro aqui para a gente fazer no Brasil, cobertura de Copa do Mundo. Em Alagoas nem se fala. Se a gente tem dificuldade no Brasil, imagina um estado pequeno como Alagoas, um estado pequeno como Sergipe, a Paraíba, né? Estados que sempre marcaram presença em Copa do Mundo. Então, está inviabilizado o projeto por conta dos custos para a cobertura de uma Copa do Mundo. Mas o Torres, a gente tinha, no intervalo da Copa do Mundo nos Estados Unidos, aí a gente teve um intervalo de 4 dias sem Copa, sem atividade, folga até para o pessoal da seleção brasileira, os jogadores. Aí a gente saiu de Dallas, onde a gente estava, e foi para Miami, para passar esses 4 dias em Miami. E quando chegou lá em Miami, o Torres sempre, o Torres é muito apressado. Se tiver que descer a primeira pessoa do avião, é ele. Se tiver que fazer a primeira pessoa fazer o check-in, é ele. Então ele é muito apressado. E ele foi, o avião ainda não tinha, né, parado por completo, ele já estava quase que na porta do avião para descer. E deixou uma capanga com dólar, travel check, deixou com passaporte, com máquina fotográfica, tudo que ele tinha, que era uma capanga grande, ele deixou no avião. Aí pronto, acabou a Copa do Mundo para o Torres, né? Aí resultado, a gente voltou para Dallas e ele preocupado, porque essa carteira, essa capanga era a vida dele, coisa e tal. Depois de uma semana, uma pessoa apareceu no hotel para devolver tudo a ele, porque viu quando ele saiu, estava no avião, viu quando ele saiu, olhou, viu a capanga na poltrona, pegou, chamou ele, como ele já era o primeiro a sair, aí foi embora, se misturou com a multidão no aeroporto e ela conseguiu encontrar nessa capanga o crachá dele da Copa. Aí pelo crachá foi na organização da Copa, descobriu qual era a emissora que ele estava, depois descobriu qual era o hotel que ele estava hospedado e num determinado dia, uma semana depois, ela foi lá entregar no hotel. Isso é uma coisa que marca. O Torres chorou de alegria. Um outro fato interessante, eu estava vindo da Copa das Confederações na Copa da França. Aí no mesmo trem que a gente pegou em Lyon, no TGV, o trem de grande velocidade de Lyon para Paris, no vagão que a gente ia, estava o Gustavo Kirten, o Guga, com o troféu do primeiro título conquistado por ele em Roland Garros. Aí a gente tirou foto, a gente veio conversando, isso é uma coisa que eu não posso esquecer.
Outra coisa é você chegar em restaurante e não saber o que pedir. E eu cheguei na França, em Paris, entrei num restaurante e Reinaldo Cavalcante, de saudosa memória, estava do meu lado e ele pedindo bem pouquinho, comida, bem pouquinho de comida. E a pessoa que estava do lado de lá era chinesa e morando na França. A gente não entendia nem chinês nem francês. Resultado, ele colocou muita comida. Aí ele mandou tirar até que se entenderam. E na minha vez, eu disse à senhora lá que colocasse para mim comida como se coloca ração para cavalo. Aí ela não entendeu e uma moça era paulista, estava no restaurante almoçando, aí foi lá socorrer e disse que nunca mais, ela com tanto tempo, 10 anos de França, ela nunca mais tinha ouvido essa expressão, porque ela era do interior, lá de São Paulo. Coloque comida como se coloca ração para cavalo. Aí essas coisas a gente vai lembrando no decorrer dos acontecimentos de uma Copa do Mundo. A gente chegou no primeiro dia, imagine, um matuto de Alagoas, um monte de matuto de Alagoas. Chegar em Paris no primeiro dia, a gente, quando desceu do avião, que chegou no aeroporto, foi entregue uma chave de um carro com um mapa de Paris, que era para poder a gente sair andando em Paris, que tinha sido locado um carro. E eu era o motorista desse grupo. Aí a gente pegou o carro, chegou no hotel. Muito bem. Do hotel, a gente não vai ficar aqui na primeira noite em Paris, a gente não vai ficar no hotel. Aí a gente foi para Champs-Élysées, aí pegou um restaurante daquele no calçadão, granfino, coisa de rico. Aí a gente ficou nesse restaurante de 5 da tarde a 10 da noite. Só bebendo, comendo, tomando vinho, champanhe, coisa e tal. Na hora que a gente pediu a conta, que o garçom trouxe, aí cada um deu a sua parte, aí um disse, eu vou passar uma semana sem almoçar porque o dinheiro já foi nessa conta. O outro disse, eu vou escolher só tomar cafezinho pequeno no jantar. Aí a gente gastou. Nesse primeiro momento de empolgação em Paris, a gente gastou o dinheiro de uma semana de diária que a gente levou para almoçar, jantar, andar na cidade e tudo mais. Então, é empolgação. Imagine, matuto de Alagoas, na Champs-Élysées, em Paris, não é qualquer coisa não. Até hoje ninguém esquece, até hoje. Por quê? Não é só pelo placar, não. O placar já foi algo assim, acima da normalidade. O Brasil perdeu por 7-1 da seleção da Alemanha. Não que o Brasil não pudesse perder. 3-0, 3-1, 2-0, era um placar normal. 7-1 já foi um placar exagerado. Agora, sabe, o pior é que foi no Brasil. Se você dissesse, foi fora do Brasil, foi jogando lá na Alemanha, foi jogando na Itália, marca, mas não marca tanto, porque você, veja assim, você ouve o cara dizer assim, rapaz, o Brasil perder de 7-1 jogando no Brasil, você entendeu? Marcou mais ainda, foi um carimbo mesmo de decepção, essa história de perder por 7-1, que já é um placar exagerado, que não é normal você ver entre duas grandes seleções, quando o placar é sempre apertado, e segundo, uma Copa sendo realizada no Brasil. O sonho de participar da Copa, o sonho de estar ali revendo velhos companheiros, o sonho de conhecer uma cultura nova, o sonho de saber que você tem coisas fora do Brasil, que você acha que só acontecem essas coisas no Brasil, mas que também acontecem coisas diferentes. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu tive o prazer de, antes de voltar, a gente foi a Nova York. Eu vi favela em Nova York. Favela não é coisa de brasileiro? Não é coisa de Brasil? Eu vi gente morando nos canteiros, nas praças, debaixo de cobertas de lona. Então você tem todos os sonhos passando na sua cabeça,
de tudo aquilo que você viu, do lado bom da Copa, de estar lá se divertindo, de estar passeando, de estar tirando foto, conhecendo. Eu tenho uma pasta lá em casa, é uma bolsa de viagem, que naquela época não existia assim, para você estar tirando foto em celular. Você tirava, foto de filme. Cada viagem dessa a gente gastava 10 filmes. E o problema não era gastar o filme, era depois revelar, que era o mais caro, era a revelação. O filme era baratinho. Então você consegue ter a história, a sua vida. Eu que já estou com 68 anos e de imprensa 50. Na crônica esportiva, 50 anos. Então, imagina o que eu tenho de história em termos de foto, porque às vezes é melhor você ter a foto do que você ter a história sendo contada. A foto fala mais em alguns momentos, em algumas situações. Então, eu me realizei. Não, hoje a gente não faz mais Copa do Mundo, como eu já expliquei aqui, pela dificuldade dos custos de uma cobertura de Copa do Mundo, mas foi uma das coisas mais interessantes, foi uma coisa que mais me comoveu na minha profissão como jornalista, como radialista, que mais me emocionou foi fazer cobertura de Copa do Mundo, Copa das Confederações, Copa América, que foram 5 ou 6, enfim, isso é a realização de um trabalho. Eu ainda estou assim, hoje no dia a dia, motivado para continuar fazendo esse trabalho, mas o que eu já fiz é muito mais emocionante do que eu possa fazer daqui para frente. Eu não sei se eu digo a você que o melhor momento, o maior momento foi a Copa dos Estados Unidos, quando eu conheci todo o Texas, toda a região do Texas, dos Estados Unidos. A gente foi de Dallas, Fort Worth, Austin, San Antonio, Houston, toda aquela região que é diferente, é uma região diferente. É uma região que você vai dizer, isso aqui parece que não é... Nós não estamos dentro dos Estados Unidos, nós estamos em um outro país, porque é uma cultura muito diferente de todo o restante dos Estados Unidos, além de ter ido para Miami, Califórnia, lá em São Francisco, Detroit, enfim, regiões que você termina conhecendo. Ou se eu digo a você, inclusive com um detalhe, conhecendo muitos brasileiros e brasileiros de Maceió. A gente encontrou uma família de Maceió, que a família todinha, ela morava no Tabuleiro dos Martins. E a gente encontrou alguns dessa família lá em Dallas. Aí a gente ia jantar na casa desse pessoal para bater papo, para trocar ideias. Eu não sei se o melhor momento foi na França, onde a gente conseguiu ter uma Copa do luxo da Europa, da riqueza do país, uma Copa onde lhe proporciona você conhecer várias cidades do país, a França, e saber que naquelas cidades alguns jogadores da seleção brasileira atuaram naquelas cidades, alguns morando naquela cidade não retornaram para o Brasil depois que encerraram a carreira. Conhecer uma cultura diferente, a cultura dos Estados Unidos é uma, a da França é outra, uma é a Europa. A Europa é uma coisa espetacular. Se você perguntar a mim, desses países todos que você conheceu, em Copa de Confederações, em Copa do Mundo, e indo a passeio, onde é que você gostaria de morar? Eu ia dizer a você, na França, porque é uma coisa que parece que aproxima muito da gente. Mesmo que o cara diga que o francês é chato, mas comigo não foi. Foi sempre agradável, fui muito bem recebido e são essas coisas assim que eu tenho que destacar sem saber em que ponto eu quero chegar. Se o melhor foi fazer a Copa da França ou fui fazer a Copa dos Estados Unidos. Eu tentaria chegar um pouco antes, para ter a oportunidade de conhecer melhor o país e sair um pouco depois da Copa
para ter a oportunidade de descansar naquele país, porque o cara acha que a gente vai para lá só para passear. Não, a gente vai passear e a gente vai trabalhar. E no horário do trabalho, às vezes ele compromete praticamente o dia todo. Tem treino pela manhã, treino à tarde, você fica no centro de treinamento acompanhando tudo aquilo ali. Então, a Copa do Catar seria realmente, de todas elas, a realização de um sonho. Imagine, você está participando de uma Copa dessa. E com um detalhe, os estádios, a gente fez uma conta que tem como você assistir 3 jogos por dia em 3 cidades diferentes do Catar, da região. Você de manhã está à distância de 1 hora de outra cidade, você vai à tarde. Você está à distância 1h30 de uma outra cidade que tem Copa do Mundo, você estará lá assistindo o jogo à noite. Então, talvez fosse o país que mais pudesse oferecer a possibilidade de você ter conhecimento geral do local onde você está como profissional, trabalhando ali e podendo fazer o seu lado pessoal.